Olá, então a gente dá continuidade a essa aula de mecânica de fluidos. Nesse vídeo nós vamos fazer um exercício sobre empuxo, tá bem? Relembrando a lei básica do empuxo, a gente falou que a força de empuxo Fe, ela é igual ao gama do fluido em que o corpo está imerso, vezes o volume imerso do corpo, tá? Então foi isso que nós conversamos um pouquinho no vídeo anterior. Nesse vídeo nós vamos fazer uma aplicação desse conceito tão importante dentro do equilíbrio de corpos, tá? O exercício é o seguinte: eu tenho uma barra de madeira, uma barra mágica de seção retangular, tem uma barra de madeira de seção quadrada, tá? Essa barra estava em equilíbrio, aqui está a linha d'água, e eu tenho um peso P de 22 newtons aplicado aqui nessa extremidade, tá? E isso faz com que a nossa barra se incline um ângulo θ, ok? Porque ele quer que a gente calcule esse ângulo e também calcule a densidade da madeira, sabendo que aqui nós temos comprimento de 2,7 metros, tá? E ela tem, na seção transversal, 10 centímetros de lado, tá bem? É isso que nós vamos ter que resolver aqui. Vamos lá, olha. Quando esse peso é colocado, a seção submersa, ela modifica. Fica uma seção trapezoidal que talvez não seja fácil de calcular. O que é importante a gente definir é o seguinte: aqui tem uma altura H, né? Que está emersa, que está em ar, ok? Quais são as forças que agem nesse sistema? Nós temos o peso, o peso P da barra para baixo, ok? E nós temos a força de empuxo aqui, Fe, para cima. E essas forças estão em equilíbrio, tá? Vamos lá. O peso, então, se eu fizer somatório de forças na direção Z, isso tem que ser igual a zero. Também tem aqui a força, vamos chamar de P', esse peso de 22 newtons. Se eu fizer o equilíbrio de forças aqui, eu tenho o seguinte, olha, que menos P, menos P' mais Fe, isso tem que ser igual a zero. P vai ser igual gama vezes o volume, gama da madeira, gama M, vezes o volume M, que é o volume total da madeira, tá? P' é 22 newtons e Fe talvez seja um pouquinho complicado de calcular dessa forma. O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que vamos dividir Fe em duas partes. Uma como se o corpo tivesse totalmente submerso, tá? Então eu vou chamar Fe em duas partes. Uma Fe1, que é quando o corpo está totalmente submerso, corpo submerso, e uma que é da parte emersa aqui do corpo, essa parte aqui, tá? Vou chamar aqui de Fe2, parte emersa. Por quê? Porque essa parte emersa é facinho de calcular, aí depende de H. Por isso que eu vou fazer dessa forma, tá bem? Vamos lá, vamos fazer essas contas aqui então. Olha, só recapitulando, né? Eu tenho então o gama da madeira, eu não sei, quero calcular. Só uma incógnita. O volume da minha madeira, dessa madeira, é 0,1 ao quadrado vezes 2,7, tá? Vamos aqui então. Se eu fizer somatória de forças em Z, eu vou ter gama da madeira vezes 0,1 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2,7, tá? O peso da madeira. Menos, vejam só, menos
menos o empuxo do corpo todo submerso, que vai ser 0,1 ao quadrado vezes 2,7 vezes o fluido que está submerso, é a água, 9.810, menos essa parte de cima. Essa parte de cima, o volume dela é H vezes 2,7 sobre 2, ou seja, a área desse triângulo, vezes a largura, que é ponto 1. Então vai ser H, vou fazer aqui embaixo para ficar mais fácil, H vezes 2,7 vezes 0,1 sobre 2 vezes 9.810. Tá bem? E aí, menos 22 newtons, que é o peso que foi colocado, isso tem que ser igual a zero. Isso nos leva, isso nos leva a uma equação da seguinte forma: olha só, menos 264,87 d. Só lembrando, né, a gama da madeira vai ser 9.810 vezes a densidade da madeira, né? Então, 264,87 d mais 264,87 menos 1.324,35 H menos 22, isso tem que ser igual a zero. Ou, se a gente dividir todo mundo aqui por 264,87, eu tenho que D mais 1 menos 5H, tá? D mais 1 menos 5H menos 0,0831 igual a zero. Ou igual D igual a 5H menos 0,9190. Nós temos duas incógnitas e uma equação. Vamos tirar mais uma equação daqui para resolver, né? Vamos fazer um momento aqui nesse ponto, se onde está aplicado o nosso peso de 22 newtons. E como está em equilíbrio, o momento em C tem que ser igual a zero. O momento em C, ele é composto pelo peso da madeira, então vai ser P vezes 2,7 sobre 2, tá? Menos, o peso aqui para baixo faz momento num sentido e a força de empuxo para cima, momento em outro sentido. Menos FE vezes a distância que ela tiver aplicado, distância do centro de empuxo aqui, até o ponto C, tá? Essa distância. Ora, a gente dividiu a força de empuxo em duas, né? A gente fez o seguinte, olha, a força de empuxo era uma FE1, que é quando o corpo todo estiver submerso, e aí a distância vai ser exatamente a mesma distância do centro de gravidade, que é 2,7 sobre 2, e essa parte de cima aqui, que é esse triângulo emerso. Então, é menos FE2 vezes a distância de gravidade desse triângulo é 1/3 aqui da base. Então, 2,7 sobre 3 é essa distância. Então, vezes 2, eu tenho 2/3 até chegar ao ponto C. Tá? Então, o que que nós temos? O peso, a gente já sabe, o peso da madeira é a gama da madeira vezes o volume, que é 0,1 ao quadrado vezes 2,7, vezes a distância 2,7 sobre 2, tá bem? Menos F1, o volume da barra total, 0,1 ao quadrado vezes 2,7, vezes a massa, o peso específico da água, 9.810, vezes a distância, 2,7. Menos a força Fe2, que é H vezes 2,7 sobre 2 vezes 0,1 vezes 9.810 vezes a distância, que é 2/3 vezes. Então, nós temos aqui, se a gente faz as substituições, isso aqui é 9.810, né? O gama vezes a densidade. Eu vou ter o seguinte, olha,
357,57D, tá? Menos 357,57, mais 2.383,83H. Isso aqui tem que ser igual a zero. Se eu dividir todo mundo por 357, o que eu tenho é 305, D menos um mais 6,667H igual a zero. Agora nós temos duas equações e duas incógnitas, né? Ó, se eu voltar no slide anterior, tenho essa equação aqui que depende de D e H, e tenho essa equação que depende de D e H. Agora é só resolver esse sistema. O resultado que a gente chega é que H é igual a 0,048 centímetros e D igual a 0,68. O exercício pediu o ângulo θ, né? Se nós olharmos aqui, o ângulo θ, que é esse ângulo aqui, a tangente do ângulo θ é h sobre 2,7. Então, tangente de θ é igual a h sobre 2,7. Então, θ aproximadamente 1,03 graus. Tá bem, pessoal? Então, veja que nós resolvemos esse exercício pensando nos conceitos das leis de empuxo, tá bem? No próximo vídeo vocês vão ver um pouco sobre estabilidade dos corpos flutuantes e um exercício sobre estabilidade.